Olá, você vai assistir agora a um corte de uma live que fizemos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. 80% dos nossos telespectadores não são inscritos. E caso você possa e queira, torne-se membro. Olha aqui para você ver, ó. Eu coloquei aqui um probleminha. Assim, imagina que você está num balão, né? Você está num balão e aí você vai soltar um objeto e esse balão está a 605 metros de distância. Eu esqueci foi de colocar a pergunta aqui, né? Vamos pensar aqui agora qual vai ser a pergunta. Eu coloquei aqui não coloquei a pergunta, mas imagine o seguinte, ó, tá aqui o balão e aí você vai soltar um objeto aqui, pá, ele vai descer 605 metros. Geralmente, quando você vai resolver esses problemas, você coloca um sistema de coordenadas para poder te auxiliar ali. E aqui, esse sistema de coordenadas, ele pode ser colocado mais assim, né? Com aqui o eixo Y voltado para baixo, ou seja, aqui cresce para baixo. Ó. Aqui vai ser deixa eu desligar esse negócio aqui. Aqui vai ser, por exemplo, o 10, depois aqui vem o 20, depois vem, sei lá, e aqui vai assim por diante, tá bom? Essa é a ideia. E aí você pode falar o seguinte, tá, mas então como é que fica isso aqui? Como é que a gente pode resolver esse problema aqui? A gente poderia pensar assim, olha só, eu tenho que a gravidade é a aceleração, né? A gravidade não é aceleração, vai ficar assim, ó, a gravidade, aqui ele está sugerindo que seja de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Esse aqui é a aceleração, é como se fosse assim, ó, A de t igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu quiser, olha só, quer queira, quer não, acaba que aqui eu vou meio que usar a ideia da antiderivada, né? Eu poderia pensar assim, cara, mas se eu quiser saber qual que pensa bem, qual que é a velocidade aqui? A velocidade, eu sei que depois que eu derivar vai ter que dar 10, vai ter que dar 10. Vai ter que dar 10. Então, qual é a função que quando eu derivo dá 10? Aí você fala, ah, sim, já sei. A função que eu derivo que dá 10, ela é o 10t, né? Ela é o 10t. Se você derivar 10t, vai dar 10, né? E aqui vai aparecer assim mais uma constante. Aí você fala assim, mas que diacho de constante que é essa aqui? Por que constante? Porque se você derivar a constante dá zero. Depois eu faço esse aqui do outro jeito, tá? Se você derivar isso aqui vai dar zero. Aí você olha assim, ó, se esse objeto aqui foi solto aqui, ele não foi jogado, se ele foi solto, a velocidade inicial aqui é zero. Aí você vem cá e fala assim, bom, mas então se a velocidade inicial é zero, aqui eu estou trocando o t por zero. Então vai ficar assim 10 vezes zero, que eu estou trocando aqui o t por zero, mais constante. Sim, mas isso aqui é zero. Ficou assim, zero mais constante. Ah, então a constante é zero. Tá vendo? Ah, então quer dizer que você acabou de descobrir qual que é a velocidade. Ó. Então a velocidade aqui, ela é de 10t. Tá, beleza. Aí você pode perguntar de novo assim, tá bom, legal, a velocidade é de 10t, né? E agora eu queria saber o seguinte, como é que é a posição? Como é que é a posição desse objeto? Aí eu tenho que fazer um raciocínio contrário aqui, né? Eu tenho que pensar assim, bom, quem é que eu derivo que vai dar 10t? Aí você pensa um pouquinho e fala assim, bom, eu sei que se eu derivar t quadrado dá 2t. Então se eu tiver um 5 aqui e derivar isso aqui vai dar... dá certo, né? Dá certo. Então a posição aqui vai ser... dá 5t quadrado. Ah, sim, tem mais outra constante aqui, né? Tem mais uma outra constante aqui. Mas aí do mesmo jeito você pode argumentar o seguinte, ó, o meu sistema está virado para baixo. Então o zero está bem aqui. Eu tenho que a posição desse objeto aqui é o zero, né? A posição desse objeto é o zero. Então, eu posso falar assim, ó, S de zero é você tirar o t e colocar zero. Vai ficar assim, 5 vezes
0 ao quadrado mais a constante. Sim, mas isso aqui é 0 igual a 0 mais a constante. Ah, então a constante é 0. Pronto, ufa. A constante é 0. Tá bom? A constante é 0. Então, se a constante é 0, então eu consegui aqui, ó, chegar que o S de t, ele na verdade é 5t quadrado. Porque era 5t quadrado mais constante, a constante é 0, ó, 5t elevado ao quadrado. Né? Bom, isso aqui é meio que fazendo um raciocínio reverso. Mas você poderia falar o seguinte: ixi, esse negócio de fazer esse raciocínio aí não ficou claro, muito claro não. Eu queria... Vamos começar com a matemática lá de ensino médio, aquela física lá do ensino médio? Sim, vamos começar. Isso aqui, queda livre, é movimento uniformemente variado, não é? Então, se você quiser fazer isso, pode fazer assim, quer ver só? O ensino médio agora, usando o ensino médio. Ensino médio. Aí você tem assim, que a posição final é uma posição que depende do tempo, né? Que é a posição inicial mais a velocidade inicial multiplicado por tempo, mais a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Não é assim que a gente aprende lá? Né? Não é desse jeito? Aí você vai assim, qual que é a posição inicial? No meu sistema de coordenadas aqui, a posição inicial aqui é 0. Se ele está soltando o objeto aqui, a velocidade inicial aqui também é 0. Então isso aqui já me traz que esse camarada aqui é 0 e esse daqui é 0 também. Isso vai me falar o seguinte, ó, então isso aqui implica que a posição em função do tempo, ela vai ser esse g aqui, mas foi sugerido que a gente considerasse o g igual a 10, vai ficar 10 dividido por 2 dá 5, aí você chega no mesmo lugar, vai ficar assim, ó, 5t elevado ao quadrado. Uma coisa que ele poderia perguntar, que eu não coloquei a pergunta aqui, mas vamos fazer uma pergunta que envolva isso aqui, ó. Uma pergunta que ele poderia fazer é o seguinte: quanto tempo que demora para esse objeto bater no chão? Quanto tempo que demora para esse objeto bater no chão, né? Vamos colocar aqui, ó. Quanto tempo até chegar ao solo? Opa. Bom, aí você tem que descobrir, ó, tem um certo tempo que eu não faço ideia. Vou colocar assim, ó, que esse t grande aqui é o tempo procurado. Tempo procurado. O t grande é o tempo procurado. Agora, qual vai ser a posição do objeto depois que ele chegar nesse tempo t grande? Bom, ele não vai caminhar. Lembra que isso aqui está aumentando para baixo, né? Ele vai estar na posição 605 depois de passar desse tempo aqui. Então eu tenho que falar o seguinte, ó, isso aqui tem que dar 605. Então depois de passar t grande tempo, vai ser 605. Tá, mas o S de t grande é 5 vezes t grande ao quadrado. Isso dá 605. Quanto é que será que dá isso aqui, hein? 605 dividido por 5. 5 vezes 1, 5. Para 6, 1, 10. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. 5. 5 vezes 1, né? Deu 121. Então, olha aqui, ó, se eu dividir os dois lados aqui por 5, divide por 5 aqui, divide por 5 aqui, eu vou chegar à conclusão, ó, que o t elevado ao quadrado é 121. Isso aqui implica que o t grande vai ser a raiz quadrada de 121. Então, isso aqui implica que o t grande vai ser 11 segundos. É tempo a medir em segundos aqui, né? Em 11 segundos. Então, pronto, ele demorou 11 segundos. Outra pergunta que poderia ser feita aqui: qual é a velocidade na hora do impacto? Né? Eu poderia colocar isso aqui. Qual é a velocidade na hora que ele bateu no chão? Pá, qual é a velocidade dele? Então, vamos ver aqui, ó. Para você descobrir qual é a velocidade na hora do impacto, eu vou partir do princípio que eu já sei isso aqui, que isso aqui é 5t ao quadrado. A pergunta é: qual que é a velocidade no momento do impacto?
Mas o momento do impacto não é depois de 11 segundos, aqui ó, não é depois de 11 segundos. Então se eu quiser saber velocidade, deixa eu escrever aqui ó, velocidade no momento do choque com o solo, né, de atingir o solo, no momento em que atingir o solo, no momento em que atingir o solo, isso aqui dá o quê? Vamos lá, minha gente, olha só, você precisa saber qual que é a velocidade depois de passar esse T grande. O T grande aqui anteriormente não foi o tempo procurado, que é o tempo até chegar ao solo. Então depois que ela foi solto lá, o tempo que demorou para chegar ao solo, eu quero saber qual que é a velocidade nesse tempo. Mas isso aqui não é a velocidade depois do 11? Não é? É a velocidade depois do 11, porque eu já descobri que esse T grande aqui é 11, ó. Mas se por acaso o S de T ele é 5T quadrado, é a taxa, é a posição, qual que é a velocidade dele? Mas a velocidade ela não é a derivada da posição? E aqui a gente começa a fazer um pouquinho mais rápido, porque aqui você tem um 5 multiplicando aqui, ó, né? Então esse 5 aqui você vai conservar, vai ficar assim, 5 vezes. Aí você vai derivar esse t elevado ao quadrado aqui, ó. Vamos colocar ele assim, vai. Esse t quadrado, a derivada desse t quadrado aqui dá 2. Opa! A derivada desse t quadrado aqui dá 2t. Então isso aqui quer dizer então que a velocidade depois de passado t unidade de tempo é 10t. Então quer dizer que depois de a velocidade aqui no instante 11, ela vai ser 10 vezes 11. Por que 10 vezes 11? Porque aqui não é 10 vezes t, o v de t não é 10 vezes t, o meu t não é 11. Aqui, ó, deixa eu colocar destacado para você aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que aqui é 11, aqui também é 11, ó. Então 10 vezes 11 dá 110. 110 o quê? Metros por segundo. Né? Então vai ficar assim, ó, isso aqui vai ser 110 metros por segundo, que é a velocidade. Né? E se você quiser saber qual que é a aceleração, é só derivar a velocidade, você vai encontrar 10. É claro que a aceleração da gravidade ela é constante, né? Enfim, em condições normais de temperatura, pressão, enfim, é isso aí. Então tá aí o problema resolvido, né? Assim, olhando assim, esse raciocínio aqui, eu confesso a vocês, né? Não é um raciocínio que quem nunca viu isso aqui vai chegando e fazendo, não. Mas aí depois a gente vê aqui para o ensino médio, encontramos a função posição, lembramos que a derivada da posição era a velocidade, né? Aqui, ó. E depois achamos aqui a velocidade no momento do impacto, né? E o tempo também, descobrimos o tempo também que demora para ele chegar no chão. Beleza?